Havendo número legal, dou por aberta a 21ª sessão plenária ordinária da presente sessão legislativa. Dando início à sessão, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de um pequeno trecho da Bíblia. Salmo de número 23, versículo de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Senhor presidente, questão de ordem, 1 minuto de silêncio pelo falecimento da Aline Cândida. Ato contínuo. Passaremos à apreciação da ata. Ata da sessão plenária ordinária do dia 17/6/2025. Está em discussão a ata. Está em votação a ata. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A ata está aprovada por unanimidade. Alerto aos senhores vereadores que o expediente será de 30 minutos, em virtude da apreciação do orçamento, lei de diretrizes orçamentárias. Caso não haja tempo disponível para a discussão das proposições, essas passarão para o expediente da próxima sessão plenária ordinária, no artigo 271 do novo regimento interno. A seguir passaremos à leitura da matéria constante no expediente, passando inicialmente pela leitura dos papéis apresentados pelo Poder Executivo. Requerimento de regime de urgência de 4/6/2025, referente à tramitação do projeto de lei número 12, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação número 39, referente à tramitação do regime de urgência do projeto de lei número 12 do Poder Executivo, dispondo sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e dando outras providências. Parecer será lido na íntegra. O presente projeto de lei visa dispor sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Em conjunto com a referida proposição, o Poder Executivo apresenta, por intermédio do ofício Gabinete do Prefeito número 461, requerimento solicitando submissão do presente projeto ao regime de tramitação de urgência, conforme disposto no artigo 183 da Resolução 284, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Santa Isabel. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 183 da mencionada resolução, o projeto com requerimento de regime de urgência deve vir acompanhado de minuciosa justificativa sobre o pedido, representando sua ausência em tramitação na forma ordinária. Acrescenta-se que o caput do artigo 195 da referida resolução assevera que, se o prefeito julgar urgente a medida, poderá solicitar que a apreciação do projeto se faça em 45 dias a contar da deliberação do plenário, conforme caput e parágrafo único do artigo 47 da Lei Orgânica do Município. Para tanto, o parágrafo 1º daquele artigo determina que, obrigatoriamente, o pedido deverá estar devidamente fundamentado no que a tramitação em regime ordinário poderá ensejar em prejuízo ao interesse público. Ao analisar os fundamentos apresentados no presente requerimento formulado pelo Executivo, verifica-se que estão presentes os requisitos legais para a concessão do regime de urgência. O projeto de lei número 12 tem por objetivo a construção de banheiros e vestiários no campo de futebol da Avenida Brasil, na altura do número 1180 da cidade de Santa Isabel. Salienta-se que o local mencionado acima é utilizado semanalmente na frequência estimada de 1.000 a 1.500 pessoas. Dessa forma, é de grande importância a reestruturação e melhoria do espaço citado.
Em adição, a ocorrência de eventos de caráter esportivo, entre eles partidas de natureza amistosa, promove ao município e à população diretamente benefícios. Desse modo, atendidas as disposições regimentais e justificadas as necessidades da construção de banheiros e vestiários no campo de futebol já citado, esta comissão manifesta-se favoravelmente ao atendimento regimental do requerimento de urgência em epígrafe, devendo o mesmo sujeitar-se à deliberação em plenário nos termos da linha A, do inciso 1º e a linha F do inciso 2º, ambas do caput do artigo 131 da resolução número 284, considerando-se aprovado se atendido o quórum de maioria simples determinado na linha D do inciso 1º do artigo 239 do referido diploma legal. Outro sim. Tendo em vista o envio a esta comissão de referido projeto, objeto do requerimento do pedido de urgência, em conformidade com o inciso 3º, parágrafo 4º do artigo 180 do regimento interno desta Casa, somos de parecer que o presente projeto encontra-se revestido das formalidades legais, estando apto à apreciação pelo douto plenário Bruna Rafaela Mendes Talasso, José Martins de Oliveira Alves e Jairo Furini Neto. Está em discussão o requerimento de urgência. Está em votação o requerimento de urgência. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento de urgência foi aprovado por unanimidade. Devolva-se a esta presidência para as providências cabíveis. Ofícios. Convite da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para a 14ª Conferência Nacional da Assistência Social a se realizar no Centro de Atividades do Idoso, nos dias 26 e 27 de junho, das 8 às 12 horas. Décima quarta Conferência Nacional de Assistência Social, Centro de Atividades do Idoso, Rua Prefeito José Basílio de Alvarenga, número 1000, dias 26 e 27 de junho de 2025, horário das 8 às 12 horas. Ofício Gabinete do Prefeito em resposta ao requerimento número 164 dos vereadores Oswaldo Júnior, Maria Thelma e Bruna Rafaela. Ofício Gabinete do Prefeito número 495 em resposta ao requerimento 165 do vereador Oswaldo Júnior. Ofício Gabinete do Prefeito número 496 em resposta ao requerimento do vereador Oswaldo Júnior. Ofício Gabinete do Prefeito número 497 em resposta ao requerimento 167 do vereador Francisco. Ofício Gabinete do Prefeito número 498 em resposta ao requerimento número 168 do vereador Wagner Moreno. Ofício Gabinete do Prefeito número 499 em resposta ao requerimento 169 vereador Wagner Moreno. Ofício Gabinete do Prefeito número 500 em resposta ao requerimento 171 dos vereadores Oswaldo, Maria Thelma e Bruna. Ofício Gabinete do Prefeito que encaminha convite de entrega de matrículas para o dia 19/7 de 2025. Cumprimentando-os cordialmente, valho-me do presente para convidar vossas senhorias para participarem da entrega de matrículas que ocorrerá no dia 19/7 de 2025, às 10 horas, conforme o convite em anexo. Nada mais para o momento, desde já agradecemos e aproveitamos o ensejo para registrar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Carlos Augusto Chinchila Alfonso, o prefeito municipal. A Prefeitura de Santa Isabel convida os moradores do loteamento Manuel Domingos a participarem da cerimônia de entrega das matrículas da regularização fundiária do núcleo em questão. Data: 19/7 de 2025, um sábado. Horário: às 10 horas da manhã. O local é o lote 7 da quadra C, residência de Lourdes e Ailton, no bairro Ouro Fino, Chácara Cleusa, no núcleo Manuel Domingos, Santa Isabel.
à disposição dos senhores vereadores na secretaria. Passaremos à leitura do convite recebido de origem diversa. Convite do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região, Condemate, para o Fórum Regional das Mulheres, Vozes que Transformam, a se realizar no dia 26/6/2025 no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, Rua General Francisco Glicério, 1354, Centro de Suzano. Passaremos à leitura dos papéis apresentados pelos senhores vereadores. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da moção. Senhor presidente, somente lendo o convite na íntegra. Vozes que Transformam, Fórum Regional de Mulheres, no dia 26 de junho, numa quinta-feira, às 9 horas, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, Rua General Francisco Glicério, 1354, Condemate. Agora, prosseguindo com a leitura da moção. Moção número 2, do vereador Osvaldo, requerendo ao senhor presidente constar nos anais dessa casa uma moção de apoio ao projeto de lei 292 do senador Chico Rodrigues, que altera a lei 7.713, para isentar de imposto sobre a renda a remuneração e outros rendimentos percebidos por pessoas com transtorno do espectro autista ou representante legal. Está em discussão a moção. Está em votação a moção. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A moção está aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 184, vereador Osvaldo Júnior, requerendo ao senhor prefeito local prestar a esta Casa de Leis as seguintes informações e estudos técnicos sobre a possível implantação de pontos de ônibus ecológicos no município de Santa Isabel, devendo haver avaliação técnica preliminar sobre a substituição dos atuais pontos de ônibus por modelos ecológicos e sustentáveis. Estudo de viabilidade econômica para implementação gradual ou integral dos novos abrigos. Exemplos ou referências de modelos sustentáveis já aplicados em outros municípios ou estados. Informações sobre os materiais sustentáveis que poderiam ser utilizados, como madeira de reflorestamento, telhados verdes, captação de energia, etc. Possíveis parcerias com a iniciativa privada ou programas estaduais federais de incentivo à sustentabilidade urbana. Estimativa de custo por unidade e previsão orçamentária para o exercício vigente ou seguinte e cronograma inicial, caso já existam tratativas em andamento para essa implantação. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 185 dos vereadores Osvaldo e Cristiano, requerendo ao senhor presidente a retirada do projeto de lei número 8, dispondo sobre o reconhecimento da fibromialgia como deficiência no município de Santa Isabel e dando outras providências. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento 186, vereador José Martins, requerendo ao senhor prefeito municipal local enviar a esta Casa de Leis cópias de todas as notas fiscais de abastecimento de combustível da frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços, referentes ao período de julho de 2024 até a presente data, com identificação das placas dos veículos abastecidos e relatório do valor total gasto mês a mês. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos.
O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 187 da Comissão de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar essa Casa de Leis informações sobre as datas e horários das vistorias a serem realizadas nos veículos do transporte escolar municipal. Está em discussão o requerimento. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zé da Mula. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internauta, uma boa noite. Senhores vereadores, o motivo desse requerimento, pedi até que, com a comissão, se eles pudessem, né, junto a esse vereador aqui, até mesmo uma fiscalização à questão do transporte público. Então, na verdade, esse requerimento em si, após ter uma vistoria nos ônibus, eu acredito que seja agora no período de agosto, essa vistoria, a gente quer fazer parte dessa vistoria para a gente saber de que forma estão os ônibus, se realmente eles estão fazendo todo o procedimento para não ocorrer o que ocorreu na estrada do Montenegro, até mesmo, às vezes, uma falha. Então, é devido a isso que eu estou pedindo, em conjunto com a comissão, para a gente estar fiscalizando. Me permite uma parte, vereador? Sim. Parabéns pelo requerimento, realmente precisa. E, se possível, puder estender, ainda passar também essa fiscalização para aos ônibus também municipais, porque está tendo bastante reclamações também do estado precário dos ônibus. Sim, concordo plenamente, vereador. Obrigado. Continua a discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 387 dos vereadores Cristiane e Maria Thelma, solicitando ao senhor prefeito local determinar ao setor competente a realização de serviços de tapagem de um buraco e manutenção em geral na rua José Bueno, no loteamento Nova Santa Isabel. Indicação número 388, vereador Marcos Canor, solicitando ao senhor prefeito local determinar ao setor competente a realização de serviço de limpeza e capinação na rua Abílio Pinto Pereira, no Jardim Eldorado. Indicação número 389 do vereador Márcio Pinho, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente realização do serviço de nivelamento, cascalhamento, limpeza, remoção de lixo e desobstrução de canaleta de drenagem na Avenida Criolã, altura dos números 700 e 900, Estância Aralu. Indicação número 390 do vereador Márcio Pinho, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente realização do serviço de limpeza e remoção de lixo e entulho na estrada de Jerusalém da Coreia, congruência com rodovia vereador Albino Rodrigues Neves. Indicação número 391, vereador Márcio Pinho, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de nivelamento e cascalhamento rua Benedito Preto Sobrinho, altura do número 65 na Estância Aralu. Indicação número 392, vereador Márcio Pinho, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de nivelamento e cascalhamento na altura dos números 2, 464 e 466. Manutenção de poço de visita PV com tampa danificada, incluindo o reparo, a substituição ou fechamento adequado na altura do número 40, trechos pertencentes à rua Bilkid, Estância Aralu. Indicação número 393, vereador Márcio Pinho, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de nivelamento e cascalhamento na altura do número 1 e 116, limpeza e capinação na altura do número 3B, trechos pertencentes à rua Curva da Bilkid, Estância Aralu. Indicação número 394, vereador Márcio Pinho, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de nivelamento e cascalhamento no cruzamento da rua Bilkid com a Nevada Kid, Estância Aralu. Indicação número 395, vereador Márcio Pinho, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de limpeza, zeladoria e remoção de resíduos na rua Mr. Kid, altura do número 1650 e na esquina com a rua Bilkid, Estância Aralu. Indicação número 396, vereador Márcio Pinho, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização de serviços de limpeza geral, roçagem, capina de vegetação, varrição, retirada de resíduos, manutenção de bancos, calçados e equipamentos públicos, poda de árvores, se necessário, na Praça Zacarias José Brito, situada entre a Estrada Municipal Ramiro Cato e a Via das Uvas, no bairro Cachoeira.
Indicação 397, vereador Márcio Pinho, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de remoção de lixo, entulho e demais resíduos sólidos descartados de forma irregular na via pública, retirada de veículo abandonado, compromete a segurança e mobilidade no local e realização de limpeza geral da área, visando o bem-estar dos munícipes e a preservação ambiental na estrada municipal Ramiro Cato, na altura da estação de tratamento de esgoto, bairro Cachoeira. Indicação número 398, do vereador Wagner, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente as devidas providências no sentido de realizar a fiscalização de um terreno, o qual é utilizado pela empresa Neoenergia Eletro, situado na Rua das Dálias, Jardim Novo Éden. Indicação número 399, vereador Wagner, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente as devidas providências no sentido de realizar a fiscalização de um terreno situado na Avenida Jânio da Silva Quadros, na altura do número 332, loteamento Jardim Eldorado. Indicação número 400, do vereador Wagner, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente as devidas providências no sentido de realizar a instalação de um braço de luz com luminária em um poste situado na estrada da Marilândia, ao lado do ponto de ônibus, sentido rodovia Arthur Mateus, bairro da Cachoeira. Indicação número 401, da vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de reparos na calçada da rua Tiradentes, altura do número 53, Jardim Cruzeiro. Indicação número 402, da vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de nivelamento, cascalhamento e roçada na rua Regiane de Jesus Vieira, no Jardim Eldorado. Indicação número 403, da vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de instalação de uma tubulação para escoamento de águas pluviais na Avenida Jânio da Silva Quadros, no Jardim Eldorado. Nesse momento, convoco os senhores vereadores para a sessão plenária extraordinária a se realizar na data de 26/6/2025, às 17 horas, para apreciação do projeto de lei complementar, número 5/5/2025, do Poder Executivo, dispondo sobre o condomínio de lotes, no âmbito do município de Santa Isabel, e dando outras providências. Do projeto de lei número 10, de 21/5/2025, do Poder Executivo, alterando o anexo que especifica, constante na Lei 3.270, de 14 de janeiro de 2025, que estima a receita fixa, a despesa do município de Santa Isabel, para o exercício financeiro de 2025, e da outras providências. E do projeto de lei número 12, de 4/6/2025, do Poder Executivo, dispondo sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente e dando outras providências. Para falar no expediente sem a parte, tem 10 minutos o vereador José Martins. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, uma boa noite. Senhores vereadores, vim a essa tribuna hoje, essa semana, após minha fala na próxima terça-feira, fui surpreendido por uma ligação de uma coordenadora da escola do Tejiquita, de uma forma que ela se expressou que eu fui muito agressivo nas minhas palavras aqui a essa tribuna, Venho aqui novamente, senhora coordenadora, não tiro uma só palavra minha, porque pense de outro lado, Se você estivesse do lado de fora como mãe de aluno e essa mãe estivesse no seu local próximo à escola, dentro da escola, então eu acho que ela pensaria do mesmo jeito, porque portão de escola não fica aberto. E eu, como vereador, estou aqui, jamais vou deixar um portão de escola aberto, passar em frente e, porque tem vários fatores de um portão de escola aberto, não é? Uma pessoa mal intencionada, um cachorro feroz, vários fatores que tem. Então, assim, não é porque a mãe veio reclamar que o vereador veio a essa tribuna e questionou. Vou questionar sim, pelo perigo que é. E você pode falar para todo mundo que o vereador é chato, que o vereador é isso, aquilo, jamais vou me importar, porque eu estou pensando na segurança das crianças. E também venho parabenizar, senhores vereadores, a secretária Donizete.
após a minha fala aqui, numa ação rápida até, já mandou, né, uma pessoa para lá, para a escola, para estar tomando conta do portão lá, para que não ocorra. E não precisava nada disso. Às vezes, uma simples conversa resolvia a situação. Mas não, a coordenadora teve que ligar para esse vereador e falar um monte para ele, né? Pediu até esse vereador para ir até a escola, para eu explicar a situação, o porquê, para mim entender. Eu não entendo, o portão de escola pode ter toda a explicação do mundo, o portão de escola aberto eu nunca vou entender. E eu não tenho que direcionar a coordenadora da escola, eu tenho que direcionar, né, uma questão de hierarquia, a secretária, porque a responsabilidade é da secretária, e numa ação rápida a secretária tomou todas as providências. Então eu vim aqui parabenizar a Dona aí e agradecer pela rapidez aí de colocar uma pessoa lá e não ocorrer mais essa situação. Obrigado a todos. Perdão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Votação única. Pela ordem, presidente. Eu solicitei palavra e não constou. Na explicação pessoal, fiz a solicitação com voto. Pode ser. Você se inscreveu depois. Projeto de lei número 9, do Poder Executivo, dispondo sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária anual para o exercício financeiro 2026 e dando outras providências. Observações. Os pareceres da Assessoria Jurídica, Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Saneamento, Habitação e Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Saúde, Desenvolvimento Social e Atividades Privadas e Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Emenda aditiva número 3 da vereadora Bruna, acompanhada dos vereadores Jairo Furini e Wagner Moreno. Leitura na íntegra. O anexo 6, relação de entidades autorizadas a receber recursos públicos, subvenções sociais, constante do anexo do inciso 6, do parágrafo único do artigo 1º do presente projeto, passa a ter a seguinte redação. CNPJ 56898-356-0001-49, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santa Isabel. CNPJ 47.708.771, 1000 contra 00, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia São Bernardo do Campo. CNPJ 20.089.190, 1000 contra 72, Centro de Ecoterapia de Interim Feliz. CNPJ 07.618.241, 1000 contra 48, Associação Afro-Brasileira Nossa Senhora Aparecida. CNPJ 14.761.401, 1000 contra 79, Associação Terapêutica Direito de Viver. CNPJ 56.901.382, 1000 contra 89, Entidade Lar do Velhinho Professora Laura Frugoli. CNPJ 51.255.248, 1000 contra 34, Entidade Lar São Vicente de Paula. CNPJ 62, 153, 176, 1000 contra 30, Cidade do Redentor, Sociedade Beneficente. CNPJ 46.012.076, 1000 contra 38, Entidade Associação de Judô de Santa Isabel. Bruna Rafaela Mendes Talácio, vereadora. Jairo Furini Neto, vereador. E Wagner da Silva Moreno, vereador. Está em discussão a emenda aditiva número 3 de 2025. Está em votação a emenda aditiva. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos.
A emenda foi aprovada por unanimidade. Emenda aditiva número 4 da Comissão de Justiça e Redação, leitura na íntegra. Fica acrescido o parágrafo 3º ao artigo 21 do presente projeto de lei com a seguinte redação: o beneficiário das emendas individuais impositivas previstas no artigo 145-A da Lei Orgânica do Município deverá indicar, após a comunicação pelo Poder Executivo, a agência bancária da instituição financeira oficial em que será aberta conta corrente específica para o depósito e movimentação do conjunto dos recursos oriundos dessas transferências. Bruna Rafaela Mendes Talasso, vereadora. José Martins de Oliveira Alves, vereador. E Jairo Furini Neto, vereador. Pronto, companheiro. Está em discussão a emenda modificativa, número 6 de 2025. Aditiva. Está em discussão a emenda aditiva, número 4 de 2025. Está em votação a emenda aditiva. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A emenda foi aprovada por unanimidade. Emenda modificativa de número 6 da Comissão de Justiça e Redação. Leitura na íntegra. O parágrafo 1º e o caput do artigo 30 do presente projeto de lei passam a ter a seguinte redação. Artigo 30. No exercício de 2026, o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas custeados com recursos orçamentários ficarão a cargo do controle interno de cada poder. Parágrafo 1º. Os relatórios serão encaminhados pelo controle interno ao chefe de cada respectivo poder até 30 dias após o encerramento do semestre, apontando os custos apurados e a avaliação dos resultados dos programas e ações. Bruna Rafaela Mendes Talasso, José Martins de Oliveira Alves e Jairo Furini Neto, vereadores. Está em discussão a emenda modificativa, número 6 de 2025. Está em votação a emenda modificativa. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A emenda foi aprovada por unanimidade. Emenda modificativa número 7 da Comissão de Justiça e Redação, leitura na íntegra. O artigo 35 do presente projeto de lei passa a ter a seguinte redação: o Poder Executivo poderá, até o dia 30 de setembro de 2025, submeter ao Legislativo projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre Bruna Rafaela Mendes Talasso, José Martins de Oliveira Alves, Jairo Furini Neto, vereadores. Está em discussão a emenda modificativa, número 7 de 2025. Está em votação a emenda modificativa. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A emenda está aprovada por unanimidade. Emenda modificativa número 8 da Comissão de Justiça e Redação, leitura na íntegra. O objetivo do Código 0052 do Programa Ações Afirmativas da Câmara, constante do anexo 3, descrição dos programas governamentais, metas, custos para o exercício de 2026, passa a ter a seguinte redação: as ações afirmativas da Câmara Municipal têm por objetivo aproximar o cidadão isabelense das atividades do Legislativo, através dos programas TV Câmara, Escola do Legislativo e Parlamento Jovem, além de promover a transparência
das informações e fomentar a política entre os jovens. Bruna Rafaela Mendes Talácio, José Martins de Oliveira Alves, Jairo Furini Neto, vereadores. Está em discussão a emenda modificativa, número 8 de 2025. Está em votação a emenda modificativa. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A emenda foi aprovada por unanimidade. Emenda supressiva número 1 da Comissão de Justiça e Redação. Leitura na íntegra. Suprima-se o atual artigo 37 do presente projeto de lei, renumerando-se os demais artigos. Bruna Rafaela Mendes Talácio, José Martins de Oliveira Alves, Jairo Furini Neto, vereadores. Está em discussão a emenda supressiva, número 1, 2025. Está em votação a emenda supressiva. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A emenda foi aprovada por unanimidade. Emenda supressiva número 2 da Comissão de Finanças e Orçamento. Leitura na íntegra. Suprima-se o atual artigo 18 do presente projeto de lei, renumerando-se os demais artigos. Jairo Furini Neto, Maria Thelma Almeida Ferreira Pereira, Anderson Chagas Rebelo, vereadores. Está em discussão a emenda supressiva número 2, 2025. Está em votação a emenda supressiva. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A emenda foi aprovada por unanimidade. Está em discussão o projeto com as emendas. Está em votação o projeto com as emendas. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O projeto com as emendas foi aprovado por unanimidade. Para falar na explicação pessoal, sem a parte tem o vereador... 10 minutos, o Márcio Pinho. Presidente, mesa diretora, nobres pares, aos colaboradores da casa, público presente, internautas. Na verdade, era para falar no expediente e eu acabei ali teclando. Me perdoe a interrupção, nobre presidente. É o seguinte, a minha fala hoje ela vem num momento de bastante tristeza, né? E o assunto, infelizmente, ele é recorrente aqui no município de Santa Isabel, que são os graves acidentes aí registrados aos finais de semana na nossa estrada aqui na Joaquim Simão, né? Na maioria das vezes envolvendo motociclistas, e infelizmente nesse final de semana, mais uma vez uma pessoa, por sinal muito querida aqui no nosso município, a Aline Cândido, conhecido mais como Russa, né, foi uma vítima fatal nessa estrada aí. Eu queria depois, inclusive, pedir aos nobres pares para que a gente possa, mais uma vez, né, estar aí fazendo algum documento para cobrar das autoridades competentes uma fiscalização maior aos finais de semana nessa estrada aí. É flagrante, vez ou outra você observa veículos, inclusive em alta velocidade, carros fazendo ultrapassagens em pontos não permitidos,
E é comum também, não é o caso da Aline, né? Mas é comum também motos de alta velocidade, as chamadas speeds, né? Muitas vezes andando aí em altíssima velocidade. Eu mesmo, eu tenho moto, e aos finais de semana, vez ou outra, né? Eu pego essa moto e dou umas voltas, e vira e mexe eu levo um susto danado, porque às vezes você está ali dentro do limite da via, e essas motos em altíssimas velocidades, assim, passa de uma tal maneira que, se você não tiver assim meio, né, do lado da pista, corre risco até de acidente. Então, é importante que se aumente a fiscalização aos finais de semana, inclusive por parte até da Polícia Rodoviária Estadual, né? Então, acho que caberia, assim, essa casa elaborar um documento para que a gente possa estar cobrando em relação a isso, tá? Aproveitar aqui e deixar os meus sentimentos aos familiares, amigos, ao qual eu também me incluo, né? Era muito amigo da Aline, aí todos gostavam muito dela, e infelizmente, mais uma vez, um acidente fatal nessa rodovia. Quero aqui agradecer aos presentes, ao Alma Lagres aqui, uma pessoa incansável, faz um trabalho incansável aqui no nosso município, junto às paróquias, junto às igrejas, um grande cantador de bingo aí, por sinal, né? E parabenizar o trabalho que foi feito, e veja vocês o que é uma Câmara Municipal e o pluralismo político nosso aqui, de cada um ter um pensamento, mas que não significa muitas vezes um posicionamento, né? A gente vai de acordo com as necessidades do município. Há pouco mesmo a gente teve um vereador Zé que subiu à tribuna aqui para falar em relação a cobrar, né, uma escola lá, e ele sendo da base. E hoje você tem aqui um vereador da oposição que sai em defesa não em relação ao tema, né, que é pertinente, mas falando do trabalho que foi executado, inclusive, junto, em parceria com Jorge Malagas, que foi o Arraiá, lá no Tejiquita também. Então, reuniu as famílias do bairro, acho que são trabalhos que são desenvolvidos nessas escolas, e cabe a nós reconhecer. Esse trabalho, inclusive, foi capitaneado pelo Malagres, juntamente com a diretora, a Edilane lá. Eles conseguiram fazer aí um investimento de R$ 4.700, e com esse trabalho que foi feito no Arraial, eles conseguiram R$ 20 mil. Então, teve um caixa aí de 18 mil, que vai ser investido em melhorias realmente na escola lá. Eu acho que era isso que eu tinha a falar, né? Agradecer mais uma vez aí a presença de todos e parabenizar o trabalho de todos vocês, todos nós aqui, e mais uma vez com bastante brilhantismo pelo nosso presidente aí, como sempre. Tá bom? Obrigado. Para falar na explicação pessoal, sem a parte, tem 10 minutos, o vereador José Martins. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, por presente, a minha vinda a essa tribuna é rápida, é só mesmo para pegar, né, um gancho das palavras do vereador Márcio. Parabenizo você pelas palavras, Márcio. Hoje estava vindo na estrada de Igaratá, e vim pensando a mesma coisa que você. Eu acredito que nós nessa casa tínhamos que se unir junto ao deputado estadual, federal, eu acredito que é rodovia estadual, né, DR, né, e cobrar providências, porque se você analisar bem, toda semana, tanto na estrada de Igaratá como de Arujá, está terrível, é um acidente atrás do outro. Então, eu acredito pelo investimento que eles têm hoje, né, de arrecadações, eu acredito que eles poderiam fazer ampliação de pista, fechamento de lateral, já tinha resolvido todos os problemas e diminuiria a quantidade de mortes que nós estamos tendo aqui no nosso município. Então, vamos aí em conjunto trabalhar aqui, né, oficializar eles para que tome providência referente a essas pistas aí, porque todo dia, no sábado mesmo, eu estava indo para Igaratá, esses motoqueiros aí, que você acabou de falar, próximo ao portal aqui, ele se perdeu na curva e se arrebentou todo. Sorte que ele estava com aquelas roupas, né, de preparo lá, ele não aconteceu o pior. Então, eu acredito que se nós trabalharmos em conjunto e cobrar, né, e cobrar firme em cima deles, eu acho que a gente consegue uma melhoria nessa pista aí. Principalmente, pelo menos, o fechamento do meio da pista. Eu acredito que resolveria aí 50% dos acidentes. Obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, dou por encerrada a presente sessão.